Boa noite, irmãos e irmãs, a todos dessa jornada, dessa caminhada. Desejo e espero que todos estejam bem. E estamos aqui mais uma vez para o nosso encontro. Vamos iniciar os trabalhos rogando, solicitando a Deus e a Jesus, aos irmãos conosco de fraterno, da casa de Jacó e Jesus, para que nos ampare, nos ilumine e nos dê dias e dias de sabedoria, harmonia, paz e alegria. Vamos fechar os nossos olhos, lembrando da suavidade divina que todos nós, independentemente de qualquer coisa, experimentaremos e estamos experimentando. Talvez em dose homeopática nessa fase, mas todos nós podemos testemunhar que estamos experimentando. Deus, nosso Pai, estejas conosco em todos os instantes de nossas vidas. Nesse momento, no qual iremos parar um pouco para escutar o Evangelho, assim a suavidade das suas palavras, descritas há anos atrás por um irmão, um amigo, que fez que transcreveu o seu pensamento, a sua personalidade, para que hoje, aqui e agora, possamos ter acesso, entendermos, compreendermos e exercitarmos no nosso dia a dia. A luz de Jesus, que nos ampara a cada dia, a cada manhã, a intercessão dele em todos os instantes, aos nossos anjos guardiões, os mestres, guias, protetores, anjos amigos, os arcanjos, os querubins, os serafins, os espíritos protetores, os espíritos conselheiros orientadores, os espíritos que são responsáveis pelas nossas melhorias. A todos eles estamos comprometidos com as nossas vidas. Que possamos lembrar sempre, em qualquer coisa que iremos fazer, na mais simples e pequenina, que ali está a nossa gratidão pela vida e pela nossa oportunidade. Que Jesus nos abençoe, não somente nessa noite, nesse instante, mas em todos os momentos de nossas vidas, e que possamos contemplar com oração, com a palavra, com um momento, um gesto agradável, com o nosso bem viver, o nosso bem-estar, o nosso caminhar e até o nosso tropeçar, porque assim também aprendemos a amar Jesus em toda a sua vida, sobre todos nós. Vamos ouvir agora nosso irmão Nailson falando do suicídio de Judas. Que Deus abençoe a todos, que possamos ouvir, contemplar e exercitar a divindade de Deus sobre todos nós. E assim seja. Sigamos em frente. Boa noite, gente. Tudo bem? Espero que estejam todos bem e em paz. Esse mês de novembro, nas quarta-feiras, iremos trabalhar o livro Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonati. E o tema que me coube nessa noite é o suicídio de Judas. E é um tema interessante quando a gente busca entender um pouco mais a passagem de Cristo aqui na Terra. E eu fui buscar nos filmes que eu já assisti, na literatura além do livro, um pouco mais sobre esse entendimento. E até para poder ter uma compreensão melhor e passar para vocês essa questão desse subitem especificamente. Porque
Às vezes a gente tem o entendimento de falar do suicídio pensando só que nós estamos no mês de novembro, conhecido por muito, um mês destinado à homenagem aos mortos, e na realidade não é bem isso que a gente quer passar. Na realidade a gente quer ampliar o nosso entendimento sobre o que é ser cristão. Essa foi a leitura que eu fiz estudando um pouquinho esse tema. Porque quando a gente pega na literatura algumas vezes, a gente vê o diálogo do Cristo com seus apóstolos, e a gente tem que remeter verdadeiramente a uma reflexão do que nós estamos buscando quando dizemos e falamos que queremos ser cristãos. Uma das passagens que tem, onde o Cristo conversa com Pedro, sobre Pedro, ele pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. E depois ele faz uma referência dizendo: Pedro, tu é frágil. Porque primeiro tu responde com o sentimento do Espírito, não é tu, e depois responde como homem. E quando a gente vai buscar entender o que levou a Judas ao ato que ele cometeu, a gente precisa entender também a fragilidade desse irmão. E eu fui assistir mais uma vez um filme de 2018, Maria Madalena, que é um filme que eu gostei muito da maneira que ele foi feito, os diálogos criados, porque realmente faz você ter uma compreensão melhor de como cada espírito agia com o seu entendimento. Uma dessas passagens desse filme é um diálogo que Judas traça com Maria Madalena, falando um pouco do Mestre e especificamente até de Pedro. Maria estava pelo filme, era uma das iniciantes no seguir do Jesus, e numa da passagem ele para falar e ela diz: é bonito. E Judas, conversando com ela, fala um pouco do seu sentimento, disse que uma das imagens mais belas que ele tinha era quando o filho mais novo de Pedro sentava ao pé do Mestre e cantava. E quando Pedro sai nessa jornada com Cristo, na palavra de Judas deu para entender que Pedro se endureceu um pouco mais. E Madalena pergunta a Judas se ele tinha filho. Ele disse que tinha. E conta a história dele, que ele tinha um terreno onde ele plantava, e por questão da seca não produziu o suficiente, e os romanos pediram imposto, ele se negou, e o romano levou todo o restante de plantação e matou a filha dele. E a esposa estava grávida, e com a situação da fome, ela também veio a falecer. E no entendimento de Judas, era que o Mestre ia trazer o reino dos céus à terra, e ele entendia que nessa oportunidade os mortos se levantariam e ele poderia estar com a família mais uma vez. Então ele tinha uma pressa, a pressa que o reino do céu pudesse vir logo à terra. E ele achou que qualquer momento, se o Mestre quisesse, era só erguer sua mão e o reino dos céus se faria novamente.
E quando ele se propõe, se permite a ser testemunho dos doutores da lei, pelos profetas e pelo príncipe dos profetas, o sumo sacerdote, ser testemunha em apontar que era o Cristo, ele acreditava que naquele momento, sob pressão, o Cristo cederia e traria o reino dos céus, como ele entendia que iria acontecer. Então, no pensamento dele, ele estava fazendo com que o Cristo pudesse trazer logo o reino dos céus. E os sumos sacerdotes ofereceram a moeda e ele aceitou. E quando se deu adiante que o Cristo, mesmo sendo pressionado, e ele não tinha, Judas não tinha entendimento que era trazer o reino dos céus à terra, no primeiro momento que ele achava que era dessa maneira, ele aceitou essa proposta. Quando ele percebeu que a proposta do Cristo era espiritual, ele se arrependeu. Ele volta até os sacerdotes e, achando que devolvendo a moeda ele soltaria o Cristo, ele teve a decepção de perceber que os sacerdotes não estavam dispostos a libertá-lo. E ele atira as moedas e sai. E ele sai dizendo: esse dinheiro não é justo, que está sendo um inocente sendo acusado do que não fez. Ele joga a moeda e tenta corrigir um erro, cometendo outro, que era o suicídio. Mas os sacerdotes também sabiam que o Cristo era inocente. E ele disse que aquelas moedas que estavam sujas do sangue do inocente não poderiam retornar para esmola e benefício. Eles não poderiam ficar com aquela moeda suja de sangue. E no livro tem que eles pegaram aquela moeda, chegaram a comprar um campo e transformaram num cemitério para os viajantes. E tem que aquele campo, aquele cemitério até hoje é conhecido como Campo de Sangue. Olha só. E falando assim, me lembrei de um estudo numa palestra, se eu não estou enganado, foi no Evangelho dos Humildes, onde eu falei um tempo atrás sobre as provas da imortalidade de Jesus. Tem uma passagem que é interessante, que quando Cristo aparece a João, e João mora a Galileia, mostrar que o Senhor está vivo, trazer a boa nova, e ele diz: não, João, agora eu não posso, eu tenho que ir em encontro ao meu irmão Judas, que ele precisa da minha ajuda. E João entendeu aquela mensagem, que a gente precisa ir de encontro ao outro. E eu pergunto, e eu estava me questionando, será que nós compreendemos a mensagem do Cristo verdadeiramente hoje? Quando os sacerdotes entregam Cristo para Pilatos julgar, ele diz: eu também não vejo crime nesse homem. E ele pergunta a Cristo: tu dizes que é o rei? E ele responde, que todos nós já conhecemos: é tu que diz. Ele não afirmou.
Pilatos ainda questiona: mas você está sendo acusado de crimes de que você não cometeu? E o Cristo silencia. Ele nos dá aquele ensinamento que a gente não deve se levantar contra até os ofensores, cumprindo a lei, cumprindo os ensinamentos que ele traz. Ele não poderia fazer isso. E até no momento que Pilatos estava para proferir a sentença, sua esposa diz que durante a noite ela teve uma noite muito inquieta, muito pesada, porque estariam julgando um inocente. Mas Pilatos, também sabendo que os profetas conseguiam manipular o povo, poderia chegar até Roma e dizer que ele era um fraco. Então ele também, sabendo que estava julgando, condenando o inocente, ele diz: eu lavo minhas mãos. E aí a gente começa a compreender a fraqueza, ou melhor, a frase mais correta seria a fragilidade de todos nós. Somos frágeis, temos medo. Muitos de nós até tem vergonha em dizer que é espírita. Muitos de nós tem vergonha de dizer que é cristão. E olhe que não estamos sofrendo mais a perseguição do jeito que os apóstolos e o Cristo sofreram. E a gente precisa compreender a mensagem de amor, a mensagem de paz e o convite para a transformação. Que precisamos ter força, coragem para deixar morrer aquele homem velho e renascer o homem novo. Por mais que não soframos perseguição, por mais que o nosso entendimento hoje, depois de tanto tempo, seja diferente, continuamos frágeis. Continuamos nos seduzindo pelas coisas do mundo. Deixamos passar a oportunidade de crescimento, de reflexão, de mostrar o que é verdadeiramente ser um cristão. Vemos pessoas que ainda têm a ignorância no sentido de ignorar o conhecimento. Nos dias de hoje, falar que não deveríamos estar em isolamento. Ouço pessoas falando que se tiver vacina eu não tomo. A gente precisa respeitar todas as opiniões, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do aprender a silenciar do que nós ignoramos, do que nós não conhecemos. Estamos vendo as pessoas se colocarem em risco, colocar outras pessoas em riscos, e ainda se dizem cristãos. Então, meus irmãos, o convite dessa noite é uma palavra rápida, é uma palavra simples, mas é que possamos entender qual era a mensagem do Cristo. O Cristo, antes de aparecer para seus apóstolos, antes de retornar com seu ensinamento, ele foi em busca do outro, do que ele considerava irmão,
do que ele conhecia da fragilidade e perdoou. E durante séculos ajudou para que esse irmão se restabelecesse novamente e estivesse com ele. E como é que nós estamos? O título é de uma sequência que vem falando um pouco sobre, até um pouco da realeza do Cristo, sobre o amor do Cristo. Às vezes nós não percebemos o que ele quer trazer profundamente para a gente. O suicídio de Judas. Quanto de nós, a cada dia, com as nossas atitudes menos cristãs, vamos matando um pouco dentro de nós mesmos aquela semente do amor, aquela semente da solidariedade. Quanto de nós, a cada dia, inconsciente ou conscientemente, vamos cometendo alguns suicídios em nossas vidas? Quanto de nós matou o amor, matou a piedade? Esse é o convite dessa noite. Pensei em trazer parte do filme para vocês, mas seria prolongar. E a mensagem de hoje é muito mais reflexiva. Que cada um mergulhe, que cada um busque dentro de si, onde está a sua fragilidade, e crie forças para se vencer. Uma boa noite a todos, uma boa semana, que possamos caminhar durante todo esse mês, ouvindo as mensagens, fazendo a nossa reflexão, buscando um entendimento melhor, buscando a leitura, o estudo e fazer a nossa compreensão. Porque é necessário fazer esse mergulho. Porque se nós só lermos a capa do livro, o título, talvez não tenhamos o entendimento que o autor queira trazer para a gente. Então, essa é uma oportunidade. Quem está tendo seu tempo mais livre, que aproveite. E quem o tempo não está tão livre, crie espaço e um tempinho para fazer esses estudos. Então, uma boa noite, uma boa semana, um excelente mês para todos nós. Muita paz, até o nosso próximo encontro. Retornando aqui para a nossa segunda parte desse encontro, o qual o irmão Nailson falou sobre o suicídio de Judas, a importância de sabermos para termos compaixão, não só com Judas, né? Mas com todos nós, com toda a humanidade, com todos que convivem conosco, né? A gente às vezes, por falta de experiência, de maturidade, de exercício mesmo, a gente desliza, tem os nossos deslizes. Aí, é claro, a gente fala que errar é humano. Que sim, errar faz parte da vida. Mas podemos errar menos, podemos dar mais espaço. Então, o importante é isso. E podemos tentar mais para acertar, né? Então, vamos agora nos concentrarmos. Então, os irmãos que estão em tratamento mais específicos, peguem seu corpo com água, sua garrafa, fiquem no lugar que se sente mais à vontade, aonde quer que você esteja, né? Porque nem sempre a gente tem
um espaço para que possamos ficar mais reservados, mas que naquele instante a sua concentração suprema lhe dê esse acesso ao tratamento, às benéficas para a vossa vida. Fechemos os nossos olhos, vamos respirar um pouco. Pensando como é bom e agradável termos esse acesso. Como é bom e agradável podermos, de qualquer lugar, receber essas benéficas. Como é bom e agradável as bênçãos de Deus sobre todos nós, sem nenhuma distinção. As dosagens podem ser diferentes, a forma pode ser diferente, mas sem nenhuma distinção. E essa variedade é cabível em toda a humanidade. É assim, Senhor. E aos irmãos fraternos desse tratamento, dessa hora, desse instante, no qual a nossa concentração mental, o nosso coração, roga a Ti as misericórdias divinas e as benéficas para o nosso bem-estar. E aí, cada um dentro da sua necessidade, rogue a Jesus para que assim, com essa pleia de irmão fraterno, leve ao Altíssimo as nossas orações e solicitudes de bênção. Deus Pai, Deus Pai, Deus Pai, esteja sempre com todos nós. Já sabemos que nós muitas vezes que não estamos contigo, mas Tu está conosco em todos os instantes. Isso é muito bom. Isso é uma coisa suprema, meus irmãos. Isso é uma coisa assim que não tem como não se sentirmos bem. Obrigado, Senhor, por esse momento, por essa contemplação de bênção, que assim penetra em cada ser, em cada lar, em cada pedaço dessas solicitações que são vias e vias e vias. Abençoe a cada um, que cada um se sinta revigorado, reconfortado, energizado para as suas trilhas de vida, da forma coletiva e da forma individual. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e que possamos viver com muita alegria, não só com um sorriso nos lábios, mas com gestos simples, singelos, para que possamos exercitar o amor de Deus sobre nós. Muita paz, muita luz e muito amor em nossos corações. E fechamos assim com o mantra que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. Que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare, nos acalme e que esteja sempre conosco em todos os instantes de nossas vidas. Beijo no coração de todos, que Deus nos ilumine, nos abençoe, nos dê força e coragem para continuarmos na luta. Beijo, meus irmãos.